Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver do verso 1 até o verso 17, nossa sexta direção hoje é Conecte-se, o tema de hoje é Conecte-se, então nós vamos ouvir algo poderoso da parte de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos traz revelação, a revelação da palavra de Deus. E através dessas revelações, das direções que a palavra de Deus nos dá, nós podemos ver vidas transformadas. A sua vida pode ser transformada através das direções que a palavra de Deus nos dá. Por quê? Porque ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. A palavra de Deus nos traz princípios poderosos. Princípios que têm o poder de mudar destinos e mudar vidas. Então, aquilo que você for receber da parte do Senhor aqui nessa manhã, anote, marque, guarde no seu coração, guarde como revelação para que a sua vida possa ser diferente em nome de Jesus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o teu Espírito revele princípios poderosos sobre os teus filhos e eles possam, Senhor, ter suas vidas mudadas através do poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17, que é uma conhecida passagem que fala da cura da lepra de Naamã, uma conhecida passagem nossa, e diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina que foi servir a mulher de Naamã, verso 3 diz, que um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Lembrando que tinha acabado de se encerrar uma guerra entre a Síria e Israel, e eles estavam aqui neste momento em um período de paz. Eles estavam vivendo um período de paz, porque tinha acabado a guerra. Continuando a leitura, verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado.
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Verso 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Amém? Até aqui. Irmãos, um texto conhecidíssimo sobre a cura da lepra de Naamã, e ali aqui tem uma série de acontecimentos que eu quero ler com vocês e aprender através dessa referência, que eu preciso encontrar aqueles que me melhoram. Eu preciso procurar aqueles que me melhoram. Provérbios 13, verso 20, diz o seguinte: Provérbios 13, 20 vai nos dizer algo poderoso: aquele que anda com os sábios será cada vez, mas o companheiro dos tolos acabará o quê? Acabará mal. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nós precisamos encontrar aqueles que nos melhoram. Tem uma frase de um autor desconhecido, você já deve conhecer, que diz o seguinte: diga-me com quem você anda, e eu lhe direi o seu futuro. Diga-me com quem você anda, e eu lhe direi o seu futuro. É um autor desconhecido. Com quem você anda? Quem você anda? Quem são seus amigos? Quem você segue na internet? Quem se assenta na sua mesa, na sua casa? Que livros você lê? Quem são os autores dos livros que você lê? Quais são as fontes que têm alimentado a sua vida? Nós fizemos uma pesquisa. Débora, se você puder me mandar de novo o resultado da pesquisa, porque meu WhatsApp voltou, irmãos. Eu não sei mais mexer com o WhatsApp, então tive que desinstalar, instalei, e daí eu perdi tudo. Manda para mim, por favor, o resultado da pesquisa. Fizemos uma pesquisa uma pesquisa intencional, né, como nós temos feito toda semana nas nossas redes sociais. E diz o seguinte, cadê? Deixa eu achar aqui, Débora acabou de mandar aqui. Pesquisa diz o seguinte: você se considera uma pessoa de muitos amigos? Uma porcentagem de 5% responderam sim. O restante, 95%, responderam não. E uma segunda pergunta: as suas amizades te influenciam de alguma forma?
80% responderam sim, e o restante respondeu não. Influência em uma pessoa de muitos amigos. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? As suas fontes alimentam você. Meu irmão, se raramente você será bem sucedido se você andar sozinho. Raramente. Porém, as pessoas com que você anda hoje estão moldando o que você se tornará amanhã. Nós temos que nos atentar, porque os relacionamentos, ou eles nos colocam para cima, ou eles nos colocam para baixo. Vai ser uma próxima série que nós vamos começar aqui no mês de setembro, e no nosso reunião com a liderança, nós fizemos uma pergunta, né? Qual foi a ponte, quem te trouxe para Jesus? Irmãos, todos nós chegamos de alguma maneira até Jesus, e se nós não chegamos, um dia eu passei em frente à igreja, entrei, e fiquei, muito bom, mas existe aquela ponte que te discipulou, existe aquela pessoa que te cuidou, que cuidou de você. Os relacionamentos, eles são extremamente essenciais no nosso desenvolvimento. O ser humano é um ser relacional. A comunidade da graça, o ministério, a igreja, a comunidade da graça é uma igreja que valoriza os relacionamentos. Nós valorizamos os relacionamentos. Nós valorizamos o estar junto. Valorizamos as amizades. Valorizamos o cuidar uns dos outros. Então entenda que os seus relacionamentos, eles podem te colocar para cima, ou eles podem te colocar para baixo. Um amigo, por exemplo, pode te levar para o caminho das drogas. Um amigo pode te levar para um mau caminho, pode te levar a beber. Um caminho pode te levar outra pessoa a traficar. Tem um testemunho que eu compartilhei com os nossos irmãos de um pastor relevantíssimo de Minas Gerais, em que ele, por causa das amizades, ele estava traficando drogas. Entrou nesse mundo. E um dia, um amigo dele que era cristão chamou ele para ir para a igreja. Ele foi, ficou, e hoje é um dos pastores de jovens mais relevantes do Brasil e do mundo. E sabe o que ele fez? Ele se converteu, e ele tinha muitos amigos cristãos. Ele chegou nesses amigos dele e falou o seguinte: por que vocês não me falaram de Jesus antes? Vocês estavam vendo eu morrer, o caminho que eu estava indo, e vocês nunca falaram de Jesus para mim. Parênteses, não é o tema de hoje, é o tema de setembro, mas parênteses. Não cale a sua boca para falar de Jesus. Fecha parênteses. Voltando a direções, deixando a série de setembro para depois. As pessoas com quem nós nos relacionamos, elas têm a influência de nos jogar para cima e jogar para baixo, Presta atenção, o diabo ele nunca vai se materializar com rabo, chifre, tridente, falar assim, essa risada, né? Vim acabar com você. Não, ele sempre vai usar pessoas. Sempre vai usar pessoas. Porém, entenda, nós precisamos nos conectar com as pessoas certas. Precisamos nos conectar com as pessoas certas. Existe um estudo que está até no seu esboço, e se você não recebeu, levante. Quem não recebeu? Quem não recebeu, levante a mão. Aqui, Cida não recebeu, a Lê não recebeu, já vai chegar até você já. Lá, é a Suelen? É a Suelen, está sem óculos de máscara, não sei quem é. A Suelen também não recebeu lá atrás. E você que está em casa, você tem um QR Code aí, você pode fazer o esboço, pode fazer o download, você também quiser fazer também, por favor. Existe Cida, Alexandre e a Suelen lá atrás. Existe um estudo que fala da realidade pós-moderna. Esse estudo diz o seguinte: 4 fatos da nossa sociedade que estão levando as pessoas a se distanciarem mais em nossos dias.
Primeiro, as pessoas estão trabalhando mais do que nunca, é verdade ou não é? E principalmente no tal home office. Ah não, home office agora é só de boa, mas você trabalha mais. Quem trabalha mais em home office, levante a mão juntamente comigo. Trabalha mais. Você acaba trabalhando mais, a exigência é maior. As pessoas nos dias de hoje têm trabalhado mais, porque querem conquistar cada vez mais, querem ter cada vez mais, querem adquirir cada vez mais. É uma hora extra hoje, é uma hora extra amanhã, e quando assim vai, você está trabalhando mais. Então isso distancia as pessoas, principalmente dentro dos lares. Essa realidade de trabalhar mais distancia as pessoas, sim, e principalmente dentro dos lares. Principalmente dentro dos lares. Você que trabalha em home office, estabeleça horários, estabeleça uma rotina, porque senão você vai trabalhar 24 horas por dia. Segundo, as pessoas estão se mudando de cidade, e está junto aí de residência está junto, mas é separado, e de residência com maior frequência. As pessoas estão mudando-se cada vez mais de cidade, mudando cada vez mais de residência com maior frequência. E sabe o que acontece? As pessoas acabam não criando vínculos com outras pessoas, por exemplo, onde moram. Você tem amizade com seus vizinhos? Não precisa levantar a mão. Na minha vizinhança, a gente tem amizade com os vizinhos, né, Fabiana? Você pede coisa emprestada para o seu vizinho? Você tem intimidade com seus vizinhos? Você, na sua vizinhança, agora eu vou fazer uma pergunta mais direta, hein? Os seus vizinhos sabem que você é cristão? Qual o testemunho que você dá na sua vizinhança? As pessoas hoje em dia não têm mais raiz nos lugares. E muitas vezes, prejudicado com essa realidade, são os filhos, que tem que mudar de escola, que tem que mudar, não consegue estabelecer amizades. Então hoje é um momento em que as pessoas estão mudando cada vez mais, e principalmente de cidade. Terceiro fato, isso aqui é fato, os casais estão se divorciando com maior frequência. Isso é nítido. Isso é nítido. Hoje em dia já se casa pensando em divórcio. Quarta realidade. Isso aqui é batata, irmãos. As pessoas estão falando mais online do que de forma presencial. É ou não é? Restaurante. As pessoas estão na mesa comendo. Sabe onde está todo mundo? Aqui, ó. E eu já vi pessoas na mesa conversando por mensagem com a outra que está na mesma mesa que ela. Quem já viu isso? Levanta a mão. Não sou só eu não. Cada vez mais. Eu preciso falar com o Brito, eu tenho que tratar alguma coisa com o Brito, ao invés de eu ligar para ele ou procurá-lo pessoalmente, o que eu faço? Eu mando uma mensagem, é mais fácil. Só que a mensagem não tem rosto, a mensagem não tem expressão. Isso são realidades nos dias de hoje. São realidades dos dias de hoje. Você precisa estar perto de pessoas que te melhoram. Você pode estar a uma amizade de distância para mudar o seu destino. Portanto, conecte-se à pessoa certa. Conecte-se à pessoa certa. As pessoas que nos melhoram, geralmente essas pessoas nos levam para perto de Deus. Geralmente essas pessoas nos inspiram para o crescimento pessoal. Elas nos inspiram para a gente crescer. Elas têm o potencial de tirar o melhor de cada um de nós. Elas nos desafiam para além da nossa zona de conforto. Elas nos motivam em causas grandes, e elas nos confrontam, agora isso é o melhor, elas nos confrontam com a verdade. Em 2 Samuel, um exemplo disso está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 5, e o verso 6, olha o que diz:
Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã. Natã tinha falado aqui, vamos ler do começo? Vamos ler do começo que dá mais sentido. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, verso 1. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens vinham numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e os seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Aí olha a reação de Davi. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer, merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E o verso 7. Você é esse homem. Natã disse a Davi. Presta atenção. As pessoas que nos melhoram nos confrontam. Elas falam verdade para nós. Elas falam verdades para nós. Nós precisamos ter ouvidos, precisamos ter sensibilidade e precisamos procurar as pessoas que nos melhoram. Talvez, meu irmão, você esteja a uma amizade de ter o teu casamento mudado. Talvez você esteja a uma amizade de ser um líder melhor. Talvez você esteja a uma amizade de ser um profissional melhor. Nós precisamos nos procurar e nos conectar com as pessoas que nos melhoram. Precisamos disso nas nossas vidas. Nas nossas vidas existem muitos Davis e muitos Saúls. Muitos Davis e muitos Saúls. E nós precisamos nos conectar àqueles que nos melhoram. Meu irmão, em 2 Reis, está aqui alguns ensinamentos para você encontrar as pessoas que te melhoram. Eu queria que você guardasse no seu coração estes princípios poderosos. Guardasse no seu coração estes princípios poderosos. O versículo 1 de 2 Reis nos diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Ponto. Mas, tem um mas aqui. Quem era esse homem? Quem era este homem? Quem era esse homem? Comandante do exército da Síria. Ele era muito respeitado e honrado. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Primeiro princípio é que realidades mudam. Você pode preencher aí. Não importa a realidade que você está hoje. Não importa o que você tem vivido nesses dias. Não importa o que você tem passado, não importa quem você é, o que você conquistou, não importa se você está chorando ou se você está alegre. Entenda que realidades mudam. Quem está pobre hoje pode ser rico amanhã. Posso ouvir amém? Vou falar amém alto agora, né, irmãos? Acho que eu tenho que falar mais isso para vocês falarem amém alto, né? Quem está mal hoje pode estar bem amanhã. Amém? Realidades mudam. Por isso nós devemos o quê? Nos apegar a Deus e às pessoas que nos melhoram. E eu posso te falar algo? Você sabe quem pode te melhorar? Você sabe quem te melhora? Você sabe quem pode promover a sua vida? Mas muitas vezes nós só queremos ouvir palavras
que amaciem o nosso ego e nos faça ir pelo caminho do mais fácil e nos apresente propostas que façam bem para o meu ego. Deus quer confrontar você, meu irmão. Não existe melhora sem confronto. Não existe melhora sem confronto. Deus quer confrontar você. Então entenda, em primeiro lugar, realidades mudam. Realidades mudam. Segundo lugar, o verso 2 e o verso 3 nos diz: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou, presta atenção, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Segundo princípio, Deus usa todos. Deus usa a todos. Uma menina, Deus usa as crianças, Deus usa os seus filhos, Deus usa aquelas pessoas que estão ao nosso redor, Deus usa os improváveis. Estamos falando de um poderoso comandante do exército do rei da Síria, uma potência na época. Falando de uma pessoa que é poderosa. E Deus usou uma menina. Talvez você tenha uma função poderosa na sua empresa, talvez você tenha as melhores formações do mundo, talvez você tenha MBA, talvez você... Irmão, talvez você foi até para o espaço já, e eu não sabia disso. Talvez você estava no foguete do cara da Amazon lá. Você foi, voltou e não falou nada para ninguém. Tão influente que você é. Foi de graça ainda, não precisa nem pagar milhões. Mas Deus quer usar os improváveis para falar com você. Ah, mas eu vou no GC e o meu dirigente, né, a conta que ele faz de 1 mais 1 é 3, ele não sabe nem fazer conta direito. Eu vou no GC e o meu dirigente, eu sei mais do que... Deus usa os improváveis. Sabe por quê? Porque é Deus quem está usando. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei, foi apresentado para ele uma linhagem de filhos maravilhosas, mas Deus queria o pequeno Davi, o improvável daquela família. Deus usa os improváveis para falar com você, portanto tenha os seus ouvidos abertos. Amém. Terceiro lugar, está aqui no verso 4 e no verso 5. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Terceiro lugar, ninguém possui tudo. Embora ele fosse um homem poderoso, influente, ele não tinha tudo. Ele precisava do quê? Do que ele precisou? Não foram as riquezas que ele levou? Não foi as mudas de roupa que ele levou? Não era o poder e o nome que ele tinha? Mas ele precisava do quê? Da carta do rei. Ninguém possui tudo. Dinheiro não compra autoridade. Dinheiro não compra autoridade. Naamã, por mais dinheiro que ele tivesse, o mais poder que ele tivesse, ele entendia que ele estava debaixo de autoridade.
Ele entendia que Deus havia estabelecido autoridades. Nós precisamos entender hoje que Deus estabelece autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Deus estabelece. Queria te falar algo. Deixe Deus usar as autoridades que estão sobre a sua vida. Deixe Deus usar as autoridades que estão sobre você. Deixe Deus usar o seu dirigente de célula para falar com você. Deixe Deus usar, meu irmão, o seu supervisor para falar com você. Ah, mas eu tenho autoridade, eu tenho dinheiro. Dinheiro não compra autoridade, porque é Deus quem constitui as autoridades. Deixe o orgulho de lado, meu irmão. Sabe o que nos impede muitas vezes a nos submetermos às autoridades? É o orgulho. Deixe o orgulho de lado. Submissão é proteção. Submissão é proteção. Filhos, honre seus pais. Submissão é proteção. Então entenda uma coisa: ninguém possui tudo. Quarto lugar, o verso 8 e o verso 9 de 2 Reis 5 nos diz: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Verso 9: então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Preste atenção, tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Deus sempre vai colocar um homem e uma mulher dele na sua história. Sempre. Sempre. Sabe o que vai fazer a diferença? Você ter ouvidos e se aproximar e ouvir a direção de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não obtemos êxito em algumas coisas? Porque aquele homem, aquela mulher que Deus colocou nas nossas vidas, nós só praticamos em partes aquilo que Ele nos fala. Porque eu acho que eu sei mais que Ele. Não, porque não está na minha pele. Ah, porque já não tem mais jeito. Irmãos, Deus sempre coloca um homem e uma mulher dele na sua história. Por trás de um milagre sempre tem um intercessor. Por trás de um milagre sempre tem alguém intercedendo. Tem sempre um conselheiro. Tem sempre alguém que nos melhora, meu irmão. Por trás de uma conversão sempre tem alguém. Sempre tem. Não despreze o homem ou a mulher de Deus que Ele colocou na sua vida. Não despreze. Não despreze as palavras, não despreze o confronto, não despreze. Mas tenha coração para receber a voz do Senhor através daqueles que Ele coloca na sua vida. Quinto lugar, o verso 10 de 2 Reis 5 nos diz: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, está enroscando tudo aqui já. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Havia uma orientação. Nessa orientação havia o quê? Detalhes. Havia uma orientação, mas nessa orientação haviam detalhes. Quinto lugar, obediência se manifesta nos... Não ouvi. Detalhes.
Obediência se manifesta nos detalhes. Detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Os detalhes fazem total diferença. Você é atento aos detalhes que Deus coloca na sua vida? Você é atento aos detalhes, às direções e dos conselhos que lhe é dado? Ou você fala viajando na maionese? Porque não era isso que eu queria ouvir. Seja atento aos detalhes. Por que quando tem que orar tem que ir lá na frente? Nesses tempos nós não temos feito isso em virtude da pandemia. Mas por que tem que ir lá na frente? Eu não sei, irmãos. Eu sei que o Senhor manda, as pessoas vêm aqui e nós oramos. Obediência se manifesta no detalhe. Por que o líder tem que participar do ID? Porque é o detalhe de que Deus quer te abençoar. Por que tem que ser desse jeito? Obediência se manifesta nos detalhes. Nunca pergunte por quê. Obedeça aquilo que Deus está falando com você. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes nós estamos a uma obediência do nosso milagre. Sabia disso? Você pode estar a uma obediência do seu milagre, de ser abençoado. Obediência se manifesta nos detalhes. Nos detalhes. Como o Senhor Jesus diz lá para as igrejas do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Sexto lugar, o verso 11 e o verso 12. E aí, nós vimos aqui que o profeta mandou um mensageiro falar com ele. Não foi nem o profeta que foi, mandou um mensageiro falar com ele e falou: lava 7 vezes no Rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. E o verso 11 e o verso 12 diz: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Aí ele fala no verso 12: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E a palavra diz que ele foi embora dali furioso. Reações negativas sabotam os milagres. Reações negativas sabotam os milagres. Cuidado, cuidado com a sua indignação. Cuidado com a sua ira. Cuidado com isso. Ele fala, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia ser purificado neles? E aí fala que ele foi embora dali furioso. Presta atenção. Deus não está comprometido com o teu jeito. Ele está comprometido com o jeito dele. Naamã queria que fosse do jeito dele. Ele queria que fosse no rio Abana ou Farfar, que eram rios melhores. Por quê? Porque ele era Naamã, ele era poderoso, ele era comandante, ele era o cara. Mas Deus não está comprometido com o jeito dele, Deus está comprometido com o jeito do homem, mas Deus está comprometido com o jeito dele. Por isso nós temos que ter sensibilidades. Sensibilidade, nós queremos tudo do nosso jeito. É ou não é? Não seria mais, presta atenção, olha só, você deve ter pensado isso já, como Deus complica as coisas, né? Quem já pensou isso? Eu já pensei isso, como Deus complica as coisas. Não era mais fácil, Jesus, presta atenção, Jesus, não era mais fácil se fazer assim, 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 assado? Porque se fosse assim, seria mais fácil, mas Deus não. Ele dá o jeito dele, a maneira que ele quer agir, a maneira que ele quer te prosperar, a maneira que ele quer curar a sua família. Não seria mais fácil, Senhor, se eu colocasse a mão na cabeça do meu filho, orasse por ele e ele se convertesse de uma vez? Mas Deus quer usar pessoas e começa trabalhando com você
e depois com Ele. O jeito de Deus é o melhor. O jeito do Senhor é o melhor. Preste atenção. Suas reações negativas podem te levar para longe das pessoas que te melhoram. Marca isso aí, irmão. Marca aí. Suas reações, põe no chat também, Débora. Suas reações negativas podem te levar para longe das pessoas que te melhoram. Você é esquentadinho? Você gosta de falar a verdade? Cuidado. Sabe por quê? Cuidado. E olha o que diz agora o verso 13 e 14. O verso 11 e 12, Naamã, espanou, estrilou, abriu as asas. Não, como pode um negócio desse? Eu sabe quem eu sou? Sabe de onde eu venho? Sabe quem é meu pai, minha mãe? Sabe quem é meu irmão? Sabe quem é meu tio, minha avó, meu bisavô, meu tataravô? E aí depois, fala que ele foi embora dali furioso. E o verso 13 e o verso 14 nos diz, olha só: mas os seus servos lhe disseram, e eu até destaquei aqui na minha Bíblia, essa palavra, meu pai. Eu destaquei aqui, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificada a sua pele, sua pele tornou-se como de uma criança. Presta atenção, só um destaque na palavra meu pai. Deus quer que o espírito de paternidade tome o lugar do espírito de orfandade que existe nos nossos dias. O Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Mas nós vivemos uma era de pessoas órfãs. O espírito de paternidade foi deixado de lado. Irmão, o pai quer melhor para o seu filho. Qual pai que é o pior para o seu filho? Qual pai que é pior para o seu filho? O pai, ele não quer sugar do filho, o pai quer dar para o filho. O olhar da família é o olhar que cura. Nós temos hoje homens e mulheres nessa comunidade que exercem a função de pais, que cuidam de cada membro de sua célula como se fossem filhos, que oram, que choram, que dá a palavra de exortação no momento certo. Nós precisamos entender isso. Amém? Vou fechar esse parênteses aqui só porque eu destaquei e achei importante falar. Irmãos, nós precisamos, 7º lugar, simplicidade é canal de quê? Posso falar algo? Simplifique sua vida para Deus. Simplifique a sua vida para Deus. Você nunca vai ter aquilo que você despreza. Você nunca vai ter aquilo que despreza. Nunca. Não complique as coisas. E o que me chama a atenção aqui, aqui é o seguinte, no verso 13, mas aqui eram servos dele, aqui eram servos, e esses servos olham para Naamã e falam, meu pai. Primeiro, enxergavam ele como um pai, certo? Enxergavam ele como um pai, meu pai. E aqui dá toda a direção, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Meus irmãos, nós precisamos simplificar, nós podemos parar de complicar as coisas, nós somos craques em complicar as coisas. Simplicidade é canal de cura. Descomplique a sua vida, descomplique as suas falas, ouça, manifeste simplicidade, porque simplicidade é canal de cura, é canal de cura. E o verso 15 e 17 nos diz,
Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Verso 16, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, de que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício nenhum a outro Deus, senão ao Senhor. Presta atenção. Já que você não aceita nada do que eu estou te dando, deixa eu levar um pouquinho da terra onde você está pisando. Sabe, meus irmãos, honra, bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Gratidão. Aquele homem se tornou tão grato, que eu vou usar, entre parênteses, ele mudou até de religião. Eu trouxe aqui, 72 quilos de ouro. Faz uma conta para mim aí, quem está com. Faz aí, Jonathan, a minha conta. 72 vezes 310. R$22 milhões convertidos no dia de hoje. Eu não vou fazer da prata, tá? Vou fazer só do ouro. Imagina, irmão. Você orou para uma pessoa, a pessoa te dá 22 milhões. Você orou por mim. Jomi, você é tão abençoado, cara. Você é tão abençoado. Porque eu vou te dar 22 milhões porque você orou por mim, eu fui curado. Amém. Nada contra, quem quiser abençoar. Presta atenção. Presta atenção. Qual foi a reação do profeta? Qual foi a reação do profeta? Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Aquele homem queria expressar gratidão. E ele não sabia, o profeta não queria, sabe o que ele fez? Ele honrou. Me dá então a terra que você está pisando, que eu vou levar para a minha terra. E eu vou a partir de hoje seguir o seu Deus. Gratidão. Você é grato? Como você expressa a sua gratidão? Como você expressa a sua gratidão? Você precisa manifestar gratidão às pessoas. Você já manifestou gratidão com o seu líder de célula? Você já manifestou gratidão com o seu supervisor? Você já manifestou gratidão com os seus pais? Você já manifestou gratidão? Como você manifesta gratidão? Obrigado. Deus abençoe. Vá em paz. Como você manifesta gratidão? Como você manifesta gratidão com as pessoas que estão ao teu redor? Como você manifesta gratidão com as pessoas que dedicam suas vidas para que vocês sejam pessoas melhores? Nós precisamos manifestar gratidão. Sabe, meu irmão, encerrando, a decisão de conectar alguém melhor do que você mudará a sua história, e você vai contar isso um dia. E aquela perguntinha de 22 milhões de reais, a perguntinha de 72 quilos de ouro, em 30 segundos, está aí na sua folhinha. Você tem se conectado com pessoas que te melhoram? Você tem se conectado com pessoas que te melhoram? Suas amizades melhoram você, meu irmão? 30 segundos, responda aí. Você tem conectado com pessoas que te melhoram? Como você tem vivido isso na sua vida? Responda aí. Sim ou não? Se quiser colocar o nome da pessoa, coloque aí. Mas você tem se conectado? Ou só com pessoas que te pioram? Naamã
encontrou duas pessoas melhores do que ele: Eliseu, profeta, e a menina escrava. As duas peças fundamentais: a menina escrava e o profeta Eliseu. E assim, após esbarrar nessas pessoas, ele voltou para a Síria melhor do que ele foi para Israel. Porque ele se conectou com pessoas melhores do que ele. Quem serão as pessoas que você vai se conectar a partir de hoje? Vou falar uma palavra dura agora para vocês. Quais serão as amizades que te influenciam, que você vai renunciar, para que você não vá mais pelo caminho da morte? É necessário renunciar. E depois de renunciado, você entra pelo caminho da vida e você volta para ser melhor para aquela pessoa, para trazê-la para a vida. Quem você vai se conectar hoje que vai ser melhor para você? Mas nunca se esqueça que Deus vai usar pessoas melhores para te transformar. Feche seus olhos, curve sua cabeça.